Oi de novo. Vocês vão se livrar de mim nem tão cedo, que eu tô logo avisando. Ainda faltam vários blocos de aula de concordância verbal e eu quero todo mundo muito feliz em casa, mandando mensagens pra mim no meu WhatsApp, dizendo Ana, obrigada por ter aparecido hoje, tá? Então vejam, a gente vai agora para a segunda parte de concordância. Gente, ó, não vamos ter pressa não, sabe? Tem muita gente que fica, Ana, tu vai fazer um monte de bloco? Vou porque nem todo mundo tem tanta facilidade em conteúdo gramatical quanto outras pessoas, né? Então a gente precisa ir, ó, devagar, né? Para que a coisa realmente consiga fluir, para que a gente consiga, de fato, entender o conteúdo de forma clara e não erre na redação. Vê que massa! Bom, vocês já devem ter visto a aula 1, né? Obviamente, que foi a primeira etapa de concordância verbal. Se não viu, não adianta ficar aqui não. Você volta lá para a primeira aula de concordância verbal, tranquilo? Agora, a gente vai dar continuidade. A gente vai ver a concordância verbal com verbos impessoais. Ana, de novo, né? Só que agora a gente vai ver outros grupos de verbos. Mais especificamente, nessa aula 2, a gente vai ver o grupo 2 de verbos impessoais, que são esses verbos aqui, tá? Verbo fazer, haver, estar, ser e ir, indicando o tempo. Ana, mas você já falou com a gente na aula 1 sobre o verbo haver. Mas a primeira ocorrência de verbo haver que a gente avaliou na aula foi em relação ao sentido de existir ou acontecer. Confere? Agora, a gente vai ver novamente o verbo haver, só que nesse caso, ele vai ser um verbo impessoal, por estar indicando o tempo, tranquilo? Então, gente, vê só, todas essas formas verbais aqui, fazer, haver, estar, cuidado com esse bicho aqui, tá? Depois eu faço aqui alguns comentários sobre ele, ser e ir, todos esses verbos, quando indicarem tempo, serão chamados de verbos impessoais. Lembrando, para quem ainda fica, né, perdido aí, verbo impessoal, verbo sem sujeito e fica na terceira pessoa do singular, de acordo com a regra geral. Massa? Então vamos agora aplicar isso nas frases. Primeira frase, faz anos que não vejo você. Gente, vê só. Olhem aqui, por favor, para essa primeira parte do enunciado. Faz anos. Eu quero que vocês foquem nesse verbo que está em destaque. É o verbo fazer, né? Ana, eu não sei descobrir qual é o verbo que está na sentença. Sabe o que é que eu fazia quando eu tinha essa dificuldade? Eu colocava no infinitivo. Então, tu olha para a palavra faz, tu lembra de que palavra? Fazer. Faz é o verbo fazer flexionado no presente do indicativo. Eu faço, tu fazes, ele faz, certo? Então aqui com certeza eu tenho o verbo fazer e vejam que maravilha, ele está indicando o tempo. Porque quando eu digo faz anos, eu estou fazendo aí uma relação temporal, eu estou usando o verbo fazer para construir uma relação temporal. Massa? Então eu pergunto a vocês, se o verbo fazer está indicando o tempo, ele vai ser chamado de verbo impessoal. Cadê o sujeito dele? Não tem. Ele pode ir para o plural? Não vai. Ana, e como é que as pessoas poderiam errar isso? Gente, lembrando, quando eu falo em errar, eu estou falando na perspectiva normativa, tá? Não estou falando de variação linguística aqui não, certo? Eu estou falando de norma padrão, eu estou falando de gramática escolar, normativa, tradicional, enfim, tá? Então, como é que as pessoas erram isso normativamente falando? As pessoas fazem isso aqui, ó, fazem anos que não vejo você. No fim das contas, isso segue uma lógica, eu concordo com a perspectiva linguística, tarará, tarará, porque o verbo, querendo ou não, está vindo acompanhado por uma referência plural, anos, né? Ninguém diz fazem um ano, não é verdade? Porque não faz sentido, não segue uma lógica, mas as pessoas falam fazem 2 anos, porque a referência agora, de fato, de tempo, né, é uma referência plural. Amo linguística, acho sim que faz muito sentido, mas a gente está se preparando aqui para uma redação que é um gênero textual formal e que segue, obviamente, a gramática tradicional. A gente está se preparando aqui para uma questão de gramática, né, tanto para a perspectiva de UPE, como também para a perspectiva de provas militares, e eles não vão aceitar outra alternativa correta que não seja
faz anos que não vejo você, ok? Então vamos colocar, né, cada elemento no seu devido lugar, tá? Não tô criticando aqui quem fala fazem anos, não tô dizendo que não é lógico, não tô dizendo nada disso. Eu estou dizendo para vocês que normativamente o ideal, né, é você manter o verbo fazer no singular, já que ele está em indicação de tempo. Tranquilo? Aceitou, acertou a questão, tá? Então vamos ver mais um exemplo aqui embaixo. Havia anos que não te via. Vamos testar aquela perspectiva de você descobrir qual é o verbo, né? Aqui focando de novo nessa primeira parte do enunciado, eu tenho aqui essa palavra havia, que claramente é uma forma flexionada do verbo haver. Ana, flexionada, nesse caso aqui em tempo, tá, gente? Verbo impessoal, só um detalhe, não pode se flexionar em número, mas pode se flexionar em tempo, presente, passado e futuro, numa boa. É só o plural que realmente não vai poder acontecer, tá bem? Então aqui eu tenho o verbo haver no pretérito imperfeito do indicativo. A gente consegue ver isso pela DMT, desinência modo temporal, que é essa partezinha do verbo que indica o tempo em que ele tá certo? Então aqui o havia tá no passado, é o passado imperfeito do verbo haver. Enfim, depois a gente vai ver verbo, não se preocupem, tá? Agora vejam só, como é que as pessoas erram de acordo com a gramática tradicional, uma frase como essa? Mais uma vez, percebam que a referência feita aqui é uma ideia plural, né? Não é havia um ano, é havia anos. Então, por causa disso, muita gente acaba fazendo essa flexão aqui. Haviam anos que não te via, mas a gramática diz que o verbo haver, indicando o tempo, é impessoal. Qual é o sujeito dessa frase? Não existe. Verbo impessoal é sem sujeito. Ele pode ir para o plural? Não pode. Normativamente, esse verbo fica na terceira pessoa do singular. Eu fui muito clara lembrando que para a galera do SSA3, e vou colocar também aqui os meus meninos do SSA1, esse conteúdo cai igual, tá bem? Então, para todas essas esferas aqui, SSA geral, tá? E militares, esse conteúdo é de extrema importância. E para você também curioso que está aqui na minha aula agora e que vai fazer Polícia Federal, que vai fazer tribunais, né? TJ, enfim, o que você quiser fazer de concurso, isso aqui é chave para você abrir a porta da aprovação. Ai, que pesado, né? Vamos lá, vamos seguir. Então, faz anos que não vejo você, o verbo fazer não vai para o plural, é impessoal nesse caso, indicando o tempo. Havia anos que não te via, haver impessoal, indicando o tempo. E aqui, gente, veja, essa expressão vai para, né? Eu queria, antes de fazer a análise, vejam até que eu destaquei o para também, né? Que é preposição. É uma expressão bem arcaica, né? Ninguém fala mais assim. Também não posso dizer que ninguém fala, né? Porque vai que alguém diz, Ana, eu falo desse jeito. Mas é uma expressão mais antiga, né? Essa ideia de você dizer assim, menino, já vai para 10 anos que não te vejo, já vai para 5 dias que não almoço direito, já vai para 5 meses, 6 anos. Realmente essa expressão aqui, vai para, já abriu espaço para a expressão vai fazer. Então é muito mais comum a gente dizer vai fazer uns 10 anos do que vai para uns 10 anos. Mas, de acordo com a norma, que verbo é esse? Primeiramente, esse vai aqui nada mais é do que o verbo ir, ok? Eu vou, tu vais, ele vai. Que verbo é esse? É o verbo ir. E a gramática diz que o verbo ir, indicando o tempo, também é um verbo impessoal. Ele vai para o plural, minha gente? Não vai. Ele tem sujeito? Não tem. Ana, e como é que as pessoas provavelmente errariam essa construção? Bom, eu acredito que as pessoas errariam assim, ó. Vão para uns 10 anos que não te vejo. Porque, mais uma vez, a referência feita é uma expressão plural. Então, a lógica interna acaba fazendo as pessoas colocarem esse verbo no plural também, mas, infelizmente, a gramática não vai concordar com isso, a gramática normativa, tá? Ela vai dizer que isso é um erro grave, pois o verbo ir, indicando o tempo, é um verbo impessoal, consequentemente, não vai para o plural. Beleza? Bom, vamos ver mais, né? Eu coloquei aqui para vocês fazer, haver,
estar, ser e ir, e até então eu só falei sobre os verbos fazer, haver e ir. Agora, olhem para cá, por favor, para essas duas construções aqui de cima. Gente, eu tenho aqui o verbo estar, que obviamente é o verbo estar, né? E eu tenho aqui o verbo que é uma forma flexionada do verbo ser. Amores, muito cuidado com o verbo ser. A gente vai ter um bloco de aula. Vejam como ele é, né? Importante, como esse verbo se passa. Ele tem nas gramáticas, pelo menos geralmente, um espaço próprio, né? Os gramáticos, eles dividem os casos de concordância em concordância com sujeito simples, com sujeito composto, concordância com verbos impessoais, concordância isso e concordância do verbo ser. Ou seja, a gente já sabe de fato, né, que ele tem um comportamento sintático bem diferente dos demais verbos, tá? Eu não vou aprofundar isso agora não, viu, amor? Lá pro bloco, acho que 6 ou 7, é que a gente vai chegar a essas questões, tá bem? Então vamos lá, voltando aqui às nossas análises. Vejam aqui, por favor, comigo essa frase, está frio. Bom, eu sei que o tempo que está sendo colocado nessa sentença é bem diferente do tempo que está sendo colocado nas anteriores, né? Porque aqui a gente está falando de tempo decorrido, né? Faz anos, havia anos, vai para uns 10 anos. A gente está falando de tempo decorrido. Aqui a gente está falando de um tempo relacionado a clima, mas não deixa de ser tempo não, viu? Porque quando você fala está frio, está quente, está calor, você está falando de tempo também. Não é tempo decorrido, mas é tempo relativo a clima, tá? Então, prestem atenção, por favor, que o verbo estar, nesse caso, é um verbo impessoal, tá certo? Ele não tem sujeito, essa frase é uma OSS, oração sem sujeito, e o verbo é um verbo impessoal, tá bem? Ana, e aqui embaixo, aqui nessa frase que você colocou, é uma hora. Aqui, minha gente, é óbvio que ninguém vai errar. Ninguém vai dizer estão frio, né? Estão frio. Ninguém fala isso. E também ninguém vai dizer são uma hora. Já são... Então, tem gente que faz. Tem gente que faz. Eu já ouvi. Tem gente que diz já são meia-noite, né? Já são meio-dia. Vou comentar isso mais especificamente na concordância do verbo ser. Por enquanto, eu quero que vocês saibam o seguinte: o verbo ser, em indicação de tempo, também é um verbo impessoal. Porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, esse verbo é um verbo diferenciado, né? Então, eu já queria deixar aqui claro para vocês que, embora seja impessoal, o verbo ser pode, ou melhor, ele deve se flexionar para o plural para concordar com horas, distâncias e datas, certo? Exemplo básico aqui, ó. Eu tenho aqui o é uma hora, né? Mas eu poderia trocar esse é uma hora por essa frase aqui, é 2 horas. E aí você sai dessa segunda aula da gente de concordância dizendo o seguinte: Ana falou que o verbo ser indicando o tempo, e hora é tempo, né? Obviamente. Ana disse que o verbo ser indicando o tempo é impessoal, então eu já vou deixar o verbo ser no singular. Não vai. Não vai, porque a gramática exige, ela obriga que o verbo ser se flexione para concordar, nesse caso aqui, com a quantidade de horas, tá certo? Então, é 1 hora, mas são 2 horas, são 14 horas, são 13 horas. Agora, gente, por favor, tá? São meio-dia não dá. Eu vou até comentar logo, que eu fico nervosa com isso. Essa expressão aqui, ó, são meio-dia, tá? É uma expressão errada, porque, veja, meio-dia é uma expressão inteiramente singular. A não ser que você queira dizer, são 12 horas, aí tudo bem. Mas meio-dia não dá pra gente fazer construção com isso, trazendo o verbo ser no plural não, tá? Então aqui o correto é meio-dia. A mesma coisa com a expressão meia-noite, fechou? Já são meia-noite? Não, já é meia-noite, tá bem? Note que todas as expressões aí de dentro, né? Meio-dia, todas estão no singular, não há motivo, né? Não há razão para você pluralizar, tá bem? Bom, então fechamos aqui o segundo grupo de verbos impessoais. Repetindo rapidinho, para a gente poder recapitular,
fazer, haver, estar, ser e ir em indicação de tempo. Esses verbos não se flexionam para o plural, à exceção do verbo ser. Esse verbo aqui é um verbo diferenciado, ele é um verbo especial. Fiquem muito atentos às nossas próximas aulas, aos nossos próximos encontros, que eu já vou aí adicionando, trazendo aí um plus para vocês em relação ao verbo ser, ok? Agora vamos às observações, porque eu sei que vocês estão cansados já de mim, só observando aqui isso. Mas vamos lá. Ana, tu já falou sobre isso na primeira aula. Vou falar novamente, agora focando mais especificamente no verbo fazer. Olhem para cá. Vai fazer anos que não vejo você. Pode fazer meses sem te ver. Depois desse problema todo, já pode fazer meses, né? Pode fazer anos, não, Deus me livre. Pode fazer meses sem te ver. Vejam só. Aqui, a gente está tendo a mesma coisa que a gente viu na aula anterior em relação ao verbo haver. Lembram daquela frase? Meu Deus, eu nem lembro direito, mas eu acho que era assim: vai haver problemas na empresa, uma coisa assim, em que o verbo haver estava na posição de verbo principal, né? Acompanhado por um verbo auxiliar. É justamente isso que está acontecendo aqui também. Se vai fazer anos que não vejo você, significa que fará anos que não vejo você. Notem que nessas duas construções aqui, a gente tem o verbo fazer na posição de verbo principal. E esses verbos que estão acompanhando vão ser chamados de verbos auxiliares. Nós temos, nesse caso, locuções verbais. Mas, por favor, me digam, se o verbo fazer é o verbo principal nessas duas construções, quem é que manda na locução? É ele. E ele tá ou não tá indicando o tempo? Anos, meses. Com certeza, né? Então, eu tenho aqui nessas duas construções o verbo fazer indicando tempo. Então, é óbvio que ele é um verbo impessoal nas duas frases, mas ele não tá sozinho, né? Ele está vindo acompanhado aqui pelo verbo vai, que é o verbo ir, e aqui pelo verbo pode, que é o verbo poder. O que é que esses verbos principais impessoais vão fazer com os anteriores? Eles vão impessoalizá-los. Então, o fazer transmite a impessoalidade para o verbo auxiliar nas duas construções em que ele está. Ana, por que tu tá tendo tanta preocupação com isso? Sabe por quê, minha gente? Porque a banca, qualquer uma dessas aí, vai querer enganar vocês. O que ela vai fazer é o seguinte: ela vai dizer que aqui o correto é vão fazer anos, e aqui embaixo podem fazer meses. Só que tem um problema enorme nisso aí. Fazer indicando o tempo não é impessoal? Sim ou não? Sim. Se ele está na locução verbal, o que é que ele faz com o verbo auxiliar? Ele transmite a impessoalidade. Se ele transmite a impessoalidade, vou falar aqui de maneira mais clara, mais objetiva, ele transmite o singular. Ele deixa o verbo auxiliar no singular também. Então, qual é o correto nessas duas construções? Vai fazer e pode fazer. Eu não posso mexer no verbo auxiliar se o verbo principal for impessoal. Ele tem que ficar no singular junto. Tô sendo clara? Ok. Então, vamos agora para a nossa última observação desse bloco, tá? Pra gente partir aí para a última parte, né? Partir para a última parte, vige. Pra gente passar, né, para a última parte de verbos impessoais e comemorar bastante, né, que nós vamos acertar todas as questões das fichas dos livros que vocês já têm aí, tá? Então, vamos aqui para a segunda observação. Aqui é uma observação de cuidado, tá certo? Eu não comentei na aula anterior, tá? Porque essa aqui a gente ia ter um espaço maior, certo? Mas eu quero muito, por favor, que vocês tenham muito cuidado para que vocês não confundam o verbo haver com o verbo existir em relação à estrutura, em relação à sintaxe. Ana, como assim? Quando eu digo assim, ó, havia problemas, significa, obviamente, que existiam problemas. Vejam, semanticamente, ou seja, em relação ao sentido, não há uma mudança. Na verdade, aqui foi só uma questão de escolha vocabular, né? Aqui eu usei o verbo haver e aqui eu usei o verbo existir. Deixa só eu ajeitar aqui uma coisinha para vocês. Havia problemas
existiam, tá? Eu vou manter o tempo verbal, tá certo? Porque havia é pretérito imperfeito e existiram, que era a forma verbal que estava antes, é pretérito perfeito. Então vamos fazer um ajuste, já que é uma, entre aspas, tradução, né, de uma construção para outra, enfim, uma troca, não uma paráfrase. Já que eu estou parafraseando, trocando o verbo, então vamos manter aí o mesmo tempo verbal. Havia, aqui a terminação, existia, tá certo? Enfim, voltando aqui agora. Eu tenho muito medo de que vocês, no calor do momento, acabem dizendo lá na questão, né, que o verbo haver aqui é um verbo impessoal, realmente ele não pode ir pro plural, né, gente? Não dá para fazer isso, ó. Haviam problemas. Mas o meu medo tá aqui agora. Eu tenho medo que vocês pensem que o verbo existir também é um verbo impessoal. Sabe por que eu tenho medo disso? Porque ele nunca será. O verbo existir não apresenta nenhuma ocorrência na gramática em que ele se comporte como um verbo impessoal, tá bem? Então, enquanto que o haver no sentido de existir é impessoal, o verbo existir é um verbo pessoal, normal. Ele vai se flexionar de acordo com a expressão a que ele se refere. Então, aqui no caso, se o verbo existir se refere a problemas, então o correto é existiam problemas, já que o verbo existir é um verbo pessoal. E aí um bônus, tá, para vocês, um bônus gramatical, porque eu estou muito feliz em estar aqui, né, tendo esse encontro com vocês, mesmo à distância. Eu queria dizer o seguinte: problemas nessa primeira construção não pode ser sujeito, porque o verbo não tem sujeito, ele é impessoal, então problemas tem função de objeto direto. Já aqui, nessa segunda construção, a gente nota que o verbo se refere a problemas, mas é um verbo pessoal, então problemas passa a atuar como sujeito nessa segunda construção. Beleza? Galera militar aí, a galera da SpaceX, da ESA, da AFA, da EFUN, fica atento, tá? Por favor, fica atenta, porque vai, talvez, né, cair aí alguma questão envolvendo a função sintática de problemas, por exemplo, em duas frases tão aproximadas, né, como essas daí. Beleza? É isso, gente. Até a próxima aula.